Não faz muito tempo, as pessoas pensavam que os buracos brancos eram apenas ideias inventadas na ficção científica. Esses eram objetos estranhos que eram apenas imaginados em nossos sonhos mais loucos, mas recentemente os cientistas fizeram uma descoberta incrível. Eles encontraram algumas pistas que fazem parecer que os buracos brancos podem realmente ser coisas reais em nosso universo. É como descobrir um mundo totalmente novo de possibilidades. Essa descoberta surpreendente desencadeou um frenesi de entusiasmo entre astrônomos e cosmólogos ao redor do mundo. Todos estão ansiosos para explorar e entender essas entidades misteriosas, mas o que exatamente são os buracos brancos e como eles afetariam nosso lugar na vastidão do universo? Junte-se a nós enquanto descobrimos como os cientistas descobriram agora o primeiro buraco branco na história do nosso universo. Os buracos brancos são objetos cósmicos hipotéticos, com comportamento completamente diferente dos buracos negros. Enquanto os buracos negros atraem matéria e luz para um centro incrivelmente denso, chamado singularidade, os buracos brancos fazem o oposto. Eles empurram matéria e luz, impedindo qualquer coisa de entrar além de uma fronteira conhecida como horizonte de eventos. Imagine ter um irmão gêmeo que é o seu completo oposto, que gosta do que você não gosta e não gosta do que você gosta. Bem, é mais ou menos assim que os buracos negros e os buracos brancos se relacionam entre si. Mas antes de nos aprofundarmos mais no conceito intrigante dos buracos brancos, vamos explorar um pouco mais os buracos negros. Os buracos negros são algumas das entidades mais peculiares e cativantes do espaço. Eles são incrivelmente densos, com uma intensa atração gravitacional tão forte que nem mesmo a luz pode escapar de suas garras. De fato, estima-se que nossa galáxia Via Láctea possa abrigar mais de 100 milhões desses devoradores vorazes. No entanto, detectar essas entidades misteriosas é uma tarefa desafiadora. No interior profundo da nossa Via Láctea, espreita um imponente gigante cósmico, o Sagitário é estrela. Supere o nosso Sol em impressionantes 4 milhões de vezes e está localizado a uma distância surpreendente de cerca de 26 mil anos-luz de nós. No coração do nosso lar galáctico. É um feito monumental alcançado em 2019. Uma equipe de mentes brilhantes da colaboração do telescópio Event Horizon conseguiu algo verdadeiramente inovador. Capturaram uma imagem que era um enigma elusivo há séculos, a primeira fotografia de um buraco negro. Essa conquista notável revelou um buraco negro aninhado na galáxia M87. A uma inimaginável distância de 55 milhões de anos-luz de nosso pequeno planeta azul, a comunidade científica explodiu de alegria com essa imagem extraordinária, pois ela serviu como prova inegável da visão visionária de Albert Einstein sobre buracos negros em sua revolucionária teoria da relatividade, uma teoria que ele propôs já em 1916, pois ela serviu como prova inegável da visão visionária de Albert Einstein sobre buracos negros em sua revolucionária teoria da relatividade, uma teoria que ele propôs já em 1916. Naquela época, as pessoas nem mesmo tinham um nome para os buracos negros até 1967, quando o astrônomo americano Joe Wheeler cunhou o termo. Antes disso, era apenas uma ideia flutuando nos círculos científicos. O primeiro buraco negro real descoberto recebeu um nome legal, Cygnus X1. Este estava passeando em nossa galáxia, a Via Láctea, em uma constelação chamada Cygnus, o Cisne. A história é a seguinte. Em 1964, cientistas estavam observando o céu com um foguete especial que podia detectar raios-x vindos do espaço. E de forma totalmente inesperada, eles se depararam com fontes misteriosas de raios-x que pareciam estar vindo do nada. Foi um quebra-cabeça. Mas então, em 1971, alguns astrônomos realmente inteligentes descobriram. Esses raios-x vinham de uma estrela azul brilhante e ardente que dançava ao redor de um estranho objeto escuro. Esse objeto escuro era o buraco negro. Eles deduziram que os raios-x eram causados pelo material da estrela brilhante, sendo sugado pelo buraco negro sorrateiro. Imagine um aspirador de pó engolindo migalhas, mas, neste caso, era um buraco negro engolindo coisas de uma estrela no vasto espaço sideral, no imenso universo, com bilhões e bilhões de estrelas brilhando no céu noturno.
Cerca de uma em cada 1000 estrelas tem a extraordinária habilidade de se transformar em algo verdadeiramente misterioso e poderoso, um buraco negro. Esses gigantes cósmicos têm uma atração gravitacional tão imensa que nem mesmo a luz pode escapar de seu domínio. Agora, vamos dar um momento para considerar nosso próprio lar, a Via Láctea. É uma galáxia expansiva e dentro de suas fronteiras residem mais de 100 bilhões de estrelas. Sim, isso mesmo. 100 mil milhões de estrelas. Dentro dessa população estelar, acredita-se que cerca de 100 milhões de buracos negros se escondam silenciosamente, ocultos na vastidão do espaço. Detectar essas entidades enigmáticas não é uma tarefa fácil. Apenas imagine tentar encontrar uma agulha em um palheiro do tamanho de uma galáxia. Os cientistas da NASA estimam que pode existir entre 10 milhões e 1 bilhão desses buracos negros estelares dentro da nossa Via Láctea, cada um deles sendo um enigma cósmico esperando para ser desvendado. O buraco negro mais próximo da Terra, carinhosamente chamado de unicórnio, está localizado a cerca de 1.500 anos-luz de distância. Esse buraco negro recebeu seu nome por duas razões. Em primeiro lugar, ele está na constelação Monoceros. Em segundo lugar, é uma descoberta extremamente rara porque tem uma massa surpreendentemente baixa, cerca de 3 vezes a do Sol. Em 2021, astrônomos revelaram uma impressionante nova imagem de um buraco negro colossal localizado no centro da galáxia M87. Eles utilizaram um tipo especial de luz conhecido como luz polarizada, que possui uma orientação e brilho diferentes em comparação com a luz regular. Ao examinar o buraco negro usando luz polarizada, eles foram capazes de observar detalhes ainda mais intrincados sobre sua estrutura. A luz polarizada fornece insights únicos porque captura como as ondas de luz vibram em direções específicas. Isso permitiu que os cientistas descobrissem sutilezas mais refinadas das características do buraco negro, como seus campos magnéticos e o comportamento da matéria ao seu redor. A imagem produzida usando luz polarizada revelou padrões hipnotizantes de luz que nos ajudaram a compreender a natureza do buraco negro em maior profundidade. A polarização é uma propriedade especial das ondas de luz que nos fala sobre os campos magnéticos. É um pouco como a agulha de uma bússola apontando para o Polo Norte. Ela nos diz em que direção os campos magnéticos estão apontando. Os cientistas utilizaram essa técnica especial para obter uma nova imagem de um buraco negro e adivinhe o que eles descobriram que o buraco negro tinha um anel magnético ao seu redor. Agora, os buracos negros são extremamente misteriosos e possuem 3 camadas. Imagine-os como um aspirador de pó superpoderoso. A camada externa é o horizonte de eventos, uma espécie de limite ou ponto de não retorno. Uma vez que algo, como a luz ou objetos, cruza esse limite, fica preso para sempre porque a gravidade do buraco negro é muito forte. Dentro do horizonte de eventos, há outra camada chamada horizonte interno de eventos. É como uma parte mais profunda do buraco negro, da qual é ainda mais difícil escapar. E finalmente, no centro do buraco negro, há algo chamado singularidade, que é como o coração do buraco negro, onde toda a sua massa está concentrada. A singularidade é como o coração superdensamente compacto de um buraco negro, onde toda a sua massa é comprimida em um espaço incrivelmente pequeno. É como um ponto no tecido do espaço e do tempo onde tudo é comprimido de forma muito intensa. Ao contrário das estrelas e outros objetos que podemos ver diretamente no espaço, não podemos realmente observar buracos negros diretamente. Em vez disso, os cientistas dependem de maneiras especiais de detectar a radiação emitida pela matéria ao cair neles. É como ver os efeitos de algo sem ver o próprio objeto. Agora, quando falamos sobre buracos negros supermassivos que ficam nos centros das galáxias, eles podem ser difíceis de detectar. Muitas vezes, eles se escondem atrás de uma densa nuvem de poeira e gás, tornando difícil detectar a radiação que eles emitem. Mas aqui está algo legal que acontece às vezes, à medida que a matéria se aproxima de um buraco negro. Ela pode realmente ricochetear em uma fronteira especial chamada horizonte de eventos e ser lançada para fora. Isso cria jatos incrivelmente poderosos de material que se afastam dele em velocidades incríveis. É como um estilingue cósmico. Esses jatos são tão intensos que podemos vê-los de longe. Mesmo que não possamos ver o buraco negro em si,
É como pegar um vislumbre da ação sem realmente ver o personagem principal. Capturar a imagem do buraco negro em M87 exigiu um esforço monumental de uma colaboração de telescópios de vários observatórios em todo o mundo. Os dados coletados eram tão vastos que não podiam ser transferidos pela internet e exigiram 2 anos de pesquisa para serem processados. Agora, vamos mudar nosso foco para um conceito intrigante chamado buracos brancos. Enquanto os buracos negros pusam tudo para dentro e nada pode escapar deles. Os buracos brancos são regiões cósmicas teóricas que funcionam de maneira oposta. Assim como nada pode entrar em um buraco negro, nada pode escapar de um buraco branco. No passado, os buracos brancos eram considerados puramente teóricos. Mas alguns cientistas agora se perguntam se eles podem estar conectados aos buracos negros. Se você estivesse observando um buraco branco de longe, ele se pareceria bastante com um buraco negro. Ele teria massa, estaria girando e teria um círculo de poeira e gás circundando sua borda, conhecido como horizonte de eventos. No entanto, ao contrário dos buracos negros, onde as coisas só podem cair dentro, objetos podem realmente sair de um buraco branco. Na verdade, quando os objetos emergem dele, seria como um grande arroto acontecendo no universo, como se estivesse liberando coisas que estavam presas anteriormente dele. O buraco branco, como um fenômeno cósmico, funciona de forma reversa em relação a um buraco negro. É como rebobinar um vídeo de uma bola caindo e testemunhar o seu retorno. Semelhante a isso, um buraco branco tem um horizonte de eventos que atua como um limite onde nada pode entrar. É como um clube extremamente exclusivo na vastidão do espaço-tempo, com uma fronteira que nenhuma espaçonave pode alcançar. Dentro de um buraco branco, as coisas podem realmente sair e interagir com o universo circundante. É como um portal que permite que objetos escapem do buraco branco e se aventurem no mundo exterior. No entanto, o que é fascinante é que nada do passado do universo pode entrar em um buraco branco. É como se ele existisse em sua própria linha do tempo separada, desconectado dos eventos que já ocorreram. Em 1915, a descoberta revolucionária de Albert Einstein, conhecida como equação de campo de Einstein, causou uma revolução científica no mundo da física. Ela mudou completamente nossa compreensão da gravidade e revelou uma verdade impressionante sobre a natureza da realidade. Em vez de pensar no espaço e no tempo como inalteráveis e fixos, as equações de Einstein mostraram que eles podem realmente torcer, curvar e dobrar em resposta a objetos massivos como estrelas e planetas. É como se o espaço e o tempo pudessem ser moldados e remodelados pela presença da matéria. Essa revelação de tirar o fôlego desencadeou uma corrida entre os cientistas para desvendar os segredos de como o espaço reage à matéria que nele existe. Um físico chamado Karl Schwarzschild se tornou o pioneiro nessa corrida, ao encontrar uma solução exata para as equações de Einstein em apenas um ano. Os cálculos de Schwarzschild revelaram um conceito notável: a ideia de uma singularidade, uma região de densidade infinita onde o espaço se enrola apertadamente, separando-se do resto do universo e formando uma terra desconhecida e misteriosa. É um lugar tão peculiar e enigmático que desafia nossa compreensão. Essa singularidade dá origem ao que agora conhecemos como buracos negros. Regiões do espaço incrivelmente distorcidas que funcionam como armadilhas cósmicas das quais nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Esses buracos negros possuem uma atração gravitacional tão imensa que devoram tudo que chega perto demais, puxando-o para as profundezas desconhecidas de seu território misterioso e inexplorado. Em 1960, Martin David Krasker, um matemático, expandiu as ideias apresentadas por Schwarzschild sobre buracos negros, introduzindo um novo conceito chamado singularidade. Embora ele não tenha compreendido totalmente sua importância na época, pouco ele sabia que seu trabalho se tornaria incrivelmente importante à medida que os buracos negros ganhassem maior reconhecimento. Você vê, os buracos negros são objetos fascinantes descritos por uma teoria chamada relatividade geral. No entanto, essa teoria também permite a existência de entidades teóricas conhecidas como buracos brancos. A coisa intrigante é que, enquanto os buracos negros prendem e engolem tudo ao seu redor, os buracos brancos liberariam na verdade matéria e energia. A princípio,
Os buracos brancos parecem compartilhar um destino semelhante com outro conceito fascinante chamado buracos de minhoca. Os buracos de minhoca são túneis teóricos no espaço-tempo que poderiam potencialmente conectar locais distantes. Tanto os buracos brancos quanto os buracos de minhoca eram considerados matematicamente possíveis, mas considerados improváveis na realidade. No entanto, em tempos recentes, alguns físicos brilhantes trouxeram de volta a noção de buracos brancos das profundezas da teoria. Eles propuseram novas ideias e exploraram a possível conexão entre buracos brancos e buracos de minhoca. É importante observar que a existência de buracos brancos ainda é puramente teórica, e não há evidências observacionais que comprovem sua existência. No entanto, seu conceito abre possibilidades intrigantes para entender a natureza complexa do espaço-tempo e os mistérios que nele se encontram. À medida que os cientistas continuam suas pesquisas, a compreensão dos buracos negros e a possível existência de buracos brancos e buracos de minhoca podem se expandir ainda mais, iluminando a natureza fundamental de nosso universo. A ideia de os buracos brancos estarem conectados aos buracos negros poderia potencialmente fornecer uma nova perspectiva e compreensão desses fenômenos cósmicos. Desde a década de 1970, quando o físico Stephen Hawking sugeriu que os buracos negros poderiam desaparecer lentamente e perder energia, os cientistas têm se intrigado com o que acontece com a informação aprisionada dentro deles. As leis da física tornam difícil para essa informação escapar e ela não pode ser simplesmente apagada. O mistério de como um buraco negro encontra seu fim ainda não foi resolvido. No entanto, alguns pesquisadores propuseram uma ideia intrigante que desafia nossa compreensão convencional das estrelas. A nível quântico, imagine um cenário em que um buraco negro se torne incrivelmente pequeno, desafiando nossa compreensão usual de seu tamanho. Nesse ponto, a natureza estranha e imprevisível da mecânica quântica assume o controle. O buraco negro passa por uma transformação notável, transformando-se em algo chamado buraco branco. Esse buraco branco de tamanho microscópico, comparável ao tamanho de um fio de cabelo humano, não possui a intensa atração gravitacional de seu ancestral buraco negro, mas contém um vasto interior que esconde todas as informações que o buraco negro engoliu durante sua existência anterior. Em 2006, o satélite NASA Swift detectou uma rajada de energia extremamente intensa, chamada de rajada de raios gama, ou GRB Gamma Ray Burst. Essas rajadas geralmente estão ligadas a estrelas em explosão chamadas supernovas e geralmente se enquadram em duas categorias: rajadas curtas e rajadas longas. No entanto, essa rajada em particular, chamada GRB 060614, não se encaixava claramente em nenhuma dessas categorias. O que a tornou ainda mais surpreendente foi o fato de ter durado um tempo incrivelmente longo, 102 segundos. As rajadas de raios gama são como fogos de artifício na vastidão do espaço, liberando quantidades inimagináveis de energia. Elas são alguns dos eventos mais poderosos do universo. Os cientistas as estudam para desvendar os segredos do cosmos e entender os processos que ocorrem nas regiões mais distantes do espaço. Detecção dessa rajada de raios gama deixou os pesquisadores perplexos e animados. Ela desafiou suas expectativas e não correspondia às características das rajadas que eles haviam observado anteriormente. Foi como descobrir um novo tipo de espetáculo celeste pirotécnico. Essa rajada de energia foi tão intensa que viajou bilhões de anos-luz para alcançar nosso satélite, indicando as distâncias e escalas inimagináveis envolvidas. Para ter uma ideia, um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, cerca de 5,88 trilhões de milhas, ou 9,46 trilhões de quilômetros. Sua posição no céu tornou esse evento de rajada de raios gama ainda mais interessante. Aconteceu em uma área com apenas algumas estrelas capazes de criar explosões ou rajadas longas de luz. Para astrônomos e astrofísicos, parecia que a rajada apareceu de repente e depois desapareceu rapidamente. A maioria das rajadas de raios gama dura apenas por um curto período, entre 2 e 30 segundos, então essa duração mais longa foi muito incomum e chamou a atenção dos cientistas. É surpreendente pensar que o que antes era considerado puramente ficção, como os próprios buracos negros, poderia ser real, à medida que os cientistas continuam a explorar os mistérios do universo.